Olá, pessoal. Salve, salve. Tá tudo bem aí? Nós estamos iniciando aqui hoje mais um Doutor Orgonite Responde. Hoje é o episódio número 205 do Orgonite Salvaeri, vai ser o 13º Doutor Orgonite Responde. Nos outros Doutor Orgonite Responde, nós condensamos uma série de perguntas logo no início do ano, né, que é a Rafaela, que cuida das nossas mídias sociais, a Rafaela do Prado Corrado, lá de Arapongas, no Paraná, também é terapeuta e ela tem a R Mídias Sociais e também a Energético, né, ela atende as pessoas lá no consultório dela. Pegamos uma série de perguntas, condensamos em alguns blocos, hoje nós vamos fazer o bloco D e o bloco E, né? E nós vamos fazer isso tudo depois da vinheta. Roda a vinheta. Então, se você é novo, está passando por aqui agora, mete o dedão aí, deixa um like pra gente, segue a gente lá nas nossas mídias sociais, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações ali, dê uma força pra gente, né? Eu sou o Luiz Garcia, juntamente com a minha esposa Arlete Garcia, nós fundamos esse canal aqui que só fala sobre orgonites, mas orgonites perfeitamente balanceados, orgonites funcionais, aqueles que fazem bem para as pessoas. Os nossos são os exclusivos orgonites quânticos ultradensos, né? Nossos orgonites têm uma alta densidade, uma ultradensidade de campo vibracional. Na série de perguntas que a Rafaela fez um apanhado geral, eu dividi ela todas em bloco. Hoje nós vamos responder o bloco D e o bloco E. São 7 questões. Eu vou enumerar aqui, fica mais fácil. Quantos orgonites eu posso ou devo ter? Isso é legal. Devo usar orgonites todos os dias? Qual a área de abrangência ou campo vibracional de um orgonite? Aqui é a pergunta legal. Perfeitamente balanceado. Existe um limite de orgonites que podemos ter ou usar? Quer dizer, está relacionado com a primeira pergunta, mas tudo bem. Aí depois no bloco E nós temos assim, aqui tem umas perguntas bem legais. Está aqui, ó, os tipos de cristais dentro dos orgonites podem fazer a diferença no seu funcionamento? Essa é interessante. Com relação aos cristais e pedras dentro dos orgonites, qual o significado de cada um? E qual a diferença entre ter um cristal, né, e um orgonite e um cristal dentro do orgonite, né? O cristal dentro do orgonite eu acrescentei aqui agora. Muitas pessoas não sabem o que são orgonites. Então, por exemplo, isso aqui é um orgonite. A nossa pirâmide Quéops P, que nós não produzimos mais. Nosso menor orgonite pirâmide hoje é a M, que tem 495 gramas. Esse aqui era um pouco menor, tem 210 gramas. Isso é um orgonite. Ele é composto por metais, resina, cristais de quartzo piezoelétrico e uma espiral metálica. Vocês podem ver que esse cristal aqui, ele está amarrado com cobre. Então aqui, isso vai entrar lá depois, os tipos de cristais dentro dos orgonites, que eu vou aproveitar e vou responder depois. Que já junta com esse spoiler que eu dei aqui. Também sobre orgonites, as pessoas que não conhecem orgonite, querem conhecer um pouco mais do orgonite, podem entrar em contato com a gente, pode fazer uma solicitação ali através do Instagram, do Facebook, ou entrar em contato conosco no WhatsApp. Nós temos uma publicação em PDF que nós mandamos para as pessoas. Acabei de fazer a 10ª revisão agora, incorporamos mais algumas coisas ali, ficou bem legal. Então vocês podem pedir para a gente, nós vamos mandar com o maior prazer para vocês. E um spoiler aqui é que esse material todo, nós estamos trabalhando nele bem legal, ele vai ser transformado num e-book, né? Nós só estamos definindo como nós vamos fazer esse e-book. Vai ser um e-book normal, vai ser um interativo, nós estamos bolando ali. Com relação à quantidade de orgonites, né, uma vez que você tem certeza que você comprou um orgonite perfeitamente funcional. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, as que estão fazendo orgonite, a nossa briga sempre aqui é com a picaretagem. Desculpem o termo, tá? Mas tem que falar. Muita gente faz bonitão, orgonite e tal. Eu vejo gente levantar pirâmides
maior que a minha G5. A nossa pirâmide Keops G5 ela tem 305 milímetros, 30 centímetros e meio de base e tem 23 centímetros de altura. Ela pesa 13 quilos, eu consigo levantar com as duas mãos. Eu vejo gente com pirâmides de 35, 40 de base, por 60, 70 de altura, segurando assim. Ou essa pessoa é parente de algum super-herói, ou eu sou muito fraco, porque eu não consigo entender. Então, vocês tirem a conclusão de vocês. A nossa briga é essa, nós queremos que as pessoas possam adquirir produto de boa qualidade. De repente, aquela pessoa ali na tua cidade não consiga fazer um orgonite ultra denso como o nosso, mas é um orgonite honesto, funcional, está balanceado, está valendo. Se ele não tem um campo vibracional de 110 metros quadrados, como é essa pirâmide pequena, mas se ele tem lá um campo vibracional ali que dê conta de uma sala, de um quarto, de parte da casa, está valendo. Então vocês coloquem mais orgonites dentro de casa, está valendo. Essas pessoas, então, a gente precisa ajudar, para que eles consigam fazer produtos cada vez melhores. O nosso sistema aqui nunca parou, nós continuamos sempre pesquisando. Estamos sempre pesquisando, desenvolvendo coisas novas, né? Não só desenvolvendo novos orgonites com novos formatos, né? Os orgonites todos funcionam da mesma maneira, né? Nós vamos explicar aqui agora respondendo as perguntas. Então, toda a energia que passa dentro do campo vibracional de um orgonite é capturada. Aqui nós temos metais. O metal é o motor do orgonite, o que as pessoas não se dão conta. Então eu não tenho um tipo apenas de metal. Vocês veem apenas o metal mais brilhante que a gente deixa por cima. Um alumínio, ligas de alumínio, alguma coisa parecida, que também absorve uma quantidade de onda eletromagnética. Cada metal absorve uma quantidade diferente de outros. Então, a manipulação desses metais é que faz o orgonite ficar com o campo vibracional mais ou menos denso. A energia vai ser capturada, que ela está carregando todas as frequências. Não tem como eu manipular a energia. Energia é energia. Aqui é um dispositivo, não é mecânico, não é elétrico, não é nada. É simplesmente uma antena. O orgonite é uma antena. Essa energia vai ser capturada, então os metais vão começar a trabalhar essas frequências. E aqui eu tenho um cristal chamado cristal de quartzo piezoelétrico. Nós vamos falar dele lá embaixo depois. Esse cara é piezoelétrico, ele está conduzindo corrente elétrica. A energia não pode ficar aqui dentro. O metal é um péssimo acumulador de energia. Então, como eu tenho vários cristais de quartzo piezoelétrico que estão conduzindo corrente elétrica, essa frequência que foi feito um tratamento inicial pelos metais, quando essa energia for distribuída, for transmutada para o ambiente, essas frequências serão tratadas novamente pelo campo vibracional dos cristais. Então é por isso que essas frequências são saudáveis, que é uma frequência muito parecida com a nossa, uma frequência muito parecida com a do planeta, que é a nossa frequência nativa. Saem frequências saudáveis. Isso é um orgonite funcional. Então, dependendo do tipo de metal que tem aqui dentro e da quantidade de cristais proporcional à massa do orgonite, nós vamos ter um orgonite mais rápido, mais eficiente, né? E que pode tratar ambientes maiores. A gente chama de campo vibracional ou área de abrangência, ok? Então isso é um orgonite funcional, é o que nós fazemos. A nossa briga é com as pessoas que enganam as pessoas, que acabam comprando de boa fé um produto que pode inclusive fazer mal. Nós já tivemos um episódio aqui, eu vou pedir para a Rafaela deixar aqui o link para vocês assistirem esse vídeo, sobre o problema dos orgonites não funcionais. Eles podem fazer mal para a sua saúde. Então, uma síntese dos orgonites é isso aqui. Então, sobre toda essa... Quando nós falamos dos orgonites, da maneira como eles têm que ser funcionais, como eles são construídos de maneira correta, aí quando assim, quantos orgonites eu posso ter? Quantos você quiser. Então, esse é o legal do orgonite. Porque você vai colocando vários orgonites de vários tamanhos diferentes, massas diferentes, por exemplo, tem essa pirâmide. Eu tenho esse aqui, que é um orgonite que a gente não fabrica mais, eu gosto muito dele, está aqui na minha sala. Esse orgonite aqui, apesar de não ser uma pirâmide, ele tem uma massa maior que a pirâmide, então o campo vibracional dele é maior que a da pirâmide.
Na verdade, o campo vibracional da pirâmide fica aqui dentro. Então, a pirâmide tem o campo vibracional dela potencializado. E uma coisa legal nas pirâmides, ou todos os orgonites piramidais de base quadrada, tem o lado norte. Então, esse lado aqui a gente vira para o lado norte, onde entram as energias negativas. A única diferença, o único orgonite que tem uma diferença funcional em relação aos outros são as pirâmides, os orgonites piramidais. Independentemente se ele for Quéops, se ele for Núbia, ou se tiver uma forma qualquer, muito alta, uma pirâmide é uma pirâmide, está valendo. Você vai somando os campos vibracionais, você vai deixando os ambientes cada vez com frequências mais leves, frequências mais saudáveis, as pessoas se sentem melhor, sentem-se energizadas, na verdade. O orgonite faz isso com a gente, quer dizer, eu e o Arlete que trabalhamos várias horas por dia, eu trabalho praticamente o tempo todo em pé, eu estou sempre energizado, nós já não somos mais jovens, tão jovens assim, trabalhamos bastante, porque nós estamos do lado dos orgonites. Nós temos muitos orgonites, né? Vários, né? Falando em campo vibracional, esse aqui foi um dos primeiros orgonites da linha oriental que nós fizemos. Esse aqui é a deusa Tara. Era uma coleção com três poses diferentes. O Gabriel adorou esse aqui. Ele falou, essa é minha, está com ele até hoje. Eu só peguei para compor o cenário aqui. Também, logicamente, de todos os orgonites que eu tenho na minha mesa aqui hoje, esse aqui é o que tem o maior campo vibracional. Então, todos os orgonites que estão aqui na minha sala estão dentro deste campo vibracional, ok? Ou seja, ele está potencializando, está somando o campo vibracional dos orgonites menores, estão deixando o campo vibracional desses orgonites menores muito mais densos ainda, ok? Quantos? Vários. Você coloque nos veículos que vocês usam, não interessa se é um automóvel, uma van, uma motocicleta, tenha-os por perto, leve para o seu espaço de trabalho, tem em casa, usem os nossos combos do sono, para ajudar vocês a dormirem melhor. É uma dupla campeã, a pastilha do sono e o TB do sono. Muitas pessoas compram da gente, sempre dão feedback para a gente de que estão dormindo melhor. Os orgonites, como manipulam frequências, vão ajudar vocês em dores localizadas, dor de cabeça. Os produtos são fantásticos. Então, tenha-os à vontade, quantos vocês quiserem, não tem problema, não tem nenhuma contraindicação. Quanto mais, melhor, ok? Então, você pode ter orgonites menores ao lado de equipamentos eletroeletrônicos, do lado do teu computador. Tem muita gente que tem no quarto de televisão, computador, então coloque lá uns 2, 3 orgonites no teu quarto, lá onde você trabalha, que tem uma circulação de energia eletromagnética que não são saudáveis, elas são muito rápidas, né? Principalmente os LEDs. Nós estamos falando na nossa frequência em hertz, e nós estamos falando desses caras que nós temos em volta aqui nas paredes, nas luzes e tal, que são megahertz e gigahertz. São milhares e milhões de vezes a nossa frequência. Isso tudo incomoda, né? Então, esse aqui é o legal do orgonite. Como ele é uma antena, ele recebe todas as frequências e modula em frequências ligeiramente diferentes de acordo com os cristais que estão aqui dentro. Use-os à vontade, tenha-os aos montes, né? É saudável. A outra pergunta, devo usar orgonite todos os dias? Está respondido, né? Se você vai ter um montão de orgonite por perto, você vai utilizar todo dia, por exemplo. Aqui eu utilizo, coitado do meu aqui, caiu. Eu tenho esse aqui que eu gosto muito, que é a nossa linha cristal, esse aqui é o quadrangular. Eu tenho também um que eu gosto muito, que é esse orgonite UFC 30, esse aqui é Cruz de Lorena. São os dois que eu mais uso. É uniforme, gente. Eu tomo banho de manhã cedo, ponho o meu orgonite no pescoço, independentemente da quantidade absurda de orgonite que nós temos lá no nosso ateliê, dentro de casa, eu sempre tenho o meu pingente. Tenho orgonite no meu carro. Saio do carro, vou fazer qualquer tipo de atividade, eu já tenho uma proteção que está aqui, me ajuda aqui, que é o meu pingente. Então, tenho de montão, vocês podem tê-los também, vale a pena. E usar todo dia. Se você tem um orgonite pingente, você não precisa usar ele por fora. Se você quer usar por fora, por exemplo, se você tem uma correntinha, acha bonito, pode trocar. Isso aqui é uma corda, é um poliéster, seda, então ele é antialérgico. Então, tem muita gente que não pode usar metal, e é por isso que nós fazemos com esse material antialérgico aqui. Use-os
Use todos os dias, tenha aos montes, não tenha medo de ter orgonite, usa mesmo, sem dó. Qual a área de abrangência de um orgonite? Perfeitamente funcional. Eu vou pegar minha colinha aqui, que eu não lembro de todos eles, porque é tanta coisa que a gente tem que ter, né? Que com relação o campo vibracional de cada um deles, e eu quero falar desse daqui, que é a nossa linha oriental. Esse aqui nós chamamos de linha oriental, esse aqui é o G1, um halo, que nós chamamos. E esses orgonites da linha oriental G1, eles têm algo entre 700 e 800 metros quadrados. Eu peço aqui fazer uma licença aqui. Eu coloco em metros quadrados, quando na realidade a energia é tridimensional, então seria metro cúbico, né? Mas como nós já tivemos muitas surpresas, pessoas que deveriam saber, mas perguntaram para a gente o que seria um metro cúbico, então nós resolvemos, esse cara aqui são aproximadamente 2.000 metros cúbicos ou 720 metros quadrados. Então, ali de nariz, você divide por 2,75, 2,8 metro cúbico, você tem alguma coisa metro quadrado só para exemplificar. Mas, na verdade, esse cara aqui, que está, todos esses outros orgonites que nós temos estão dentro desse campo vibracional, 1.900 metros cúbicos. Então, você vê, isso aqui é um orgonite. Tem uma massa entre 1,6 a 1,8 quilos. Muitas vezes, dependendo, como nós mudamos alguns moldes agora, nós aumentamos um pouquinho a massa de alguns deles para dar mais liberdade para a LED poder compor com cristais e tal, porque também existe uma relação entre cristal, a massa total do orgonite e a quantidade, a massa, peso dos cristais que eu coloco dentro do orgonite. Ele tem que ser funcional em todos os sentidos. Então, esse cara aqui, às vezes dá uma mudada, porque às vezes a gente consegue colocar um pouquinho mais de cristal sem perder o balanço, porque o balanço do orgonite é da resina e metal. Eu tenho que ter uma quantidade de cristal que seja suficiente para que ele consiga transmutar toda essa frequência, essa energia que está saindo lá de dentro com rapidez, porque senão, é o que eu digo para as pessoas o seguinte, eu sou do tempo ainda do Galaxy e do Fusca, tá, pessoal? O meu orgonite é um Fusquinha com motor de Galaxy. O que você vê por aí é um monte de gente fazendo um Galaxy botando motor de Fusca com um cilindro a menos. Então, para vocês verem a diferença. Então, aí vale a pesquisa, vale o envolvimento, vale a paixão, vale o esforço, e você ter o prazer de fazer um produto, entregar para as pessoas, que faz bem para as pessoas, isso realmente não tem preço. Use-os todos os dias, sem medo. Área de abrangência, quanto maior o orgonite, quanto maior a massa, maior a área de abrangência, o campo vibracional do orgonite está relacionado com a massa dele, tamanho dele, peso, tá? Para vocês entenderem. Quanto maior, o nosso maior orgonite tem massa de 12 quilos 750 gramas. É o nosso orgonite com a maior massa. Nós chamamos ele de pirâmide Quéops G5. Muitos de vocês já devem ter visto no nosso Instagram, nos vídeos que nós fazemos. Depois nós temos uma pirâmide Quéops G4, que tem uma massa de aproximadamente 7,7 quilos, e temos uma novidade, que são a nossa linha de pirâmides núbias. A nossa G1 é um orgonite que tem uma massa fantástica de 7,3 quilos. São os 3 orgonites de maior massa que nós produzimos hoje, né? Então, todos eles têm uma massa correspondente. Então, falando em área, por exemplo, o nosso orgonite G4, algo como 4.000 metros quadrados ou 9.000 e poucos metros cúbicos. O G5, a Quéops G5, são mais ou menos 16.000 metros cúbicos e alguma coisa como 6, 7 mil metros quadrados. E a nossa Núbia G1, na verdade G2, desculpem, que é a maior que nós temos, 7, ela tem algo, a massa dela como é muito parecida, e o campo vibracional muito grande também. Vai aumentando o orgonite, vai aumentando o campo vibracional. É uma relação. Existe limite de orgonites que podemos usar? Não, já respondi. Aos montes, podem ter quantos orgonites vocês quiserem, o máximo que vocês conseguirem. Coloquem orgonites de tamanhos diferentes.
porque os campos vibracionais dos maiores vão englobar os menores, como nós já falamos antes. Aí nós vamos pegar o bloco E, que tem umas perguntas aqui bem legais aqui. Por exemplo, o seguinte: os tipos de cristais dentro dos orgonites podem fazer diferença no seu funcionamento? Então vamos falar de cristal. Cristal é tudo de bom, nós adoramos cristais. Não existe um orgonite funcional sem cristal de quartzo piezoelétrico. Nós temos ali 32 classes de cristais de quartzo, 32, e aproximadamente 20 delas que nós podemos usar, que são cristais de quartzo piezoelétricos, tá? Nós temos alguns cristais que não são, nem são cristais, são sintéticos, que nós colocamos só para beleza. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a pedra do sol, né? É sintético, mas é muito bonito, ele reflete bastante. Nós temos a pedra da lua, a pedra das estrelas, né? Mas também nós podemos colocar nós colocamos alguns cristais lá que não são piezoelétricos, mas pelo fato de ele estar dentro do orgonite, o orgonite mantém ele sempre limpo, porque os cristais piezoelétricos que estão lá dentro fazem a diferença. Então, o funcionamento do orgonite se dá pelo fato dele ter lá dentro cristais de quartzo piezoelétrico. Eu posso ter um único cristal de quartzo piezoelétrico no meu orgonite, desde que ele tenha um tamanho, uma massa suficiente para dar conta de toda aquela massa do orgonite em função do campo vibracional dele. Por quê? A frequência do orgonite é a soma de tudo que está aqui dentro. Eu vou mudando algumas coisas, vou acrescentando ou tirando, e vou mudando a frequência de saída do orgonite. Por que que nós temos vários cristais, né? Os cristais, na verdade, eles são para nós importantes, porque tudo que é eletroeletrônico no planeta, né, desde o celular que está filmando, ao meu notebook que está aqui na frente, tem cristal de quartzo piezoelétrico, né? É porque eles são perfeitos, conduzem corretamente a energia, são fantásticos. Então, a gente está pegando da natureza alguma coisa que é absolutamente perfeita para fazer um orgonite perfeitamente funcional. Ou seja, eu tenho aqui esse cristal gerador, tenho vários cristais de quartzo piezoelétrico ao redor, que eles fazem o seguinte: eu tenho vários cristais, como os contaminantes dos cristais mudam a frequência dele, muda a cor, muda uma série de coisas. Então essa antena, ela recebe milhões de frequências e modula em frequências muito parecidas, né? São as frequências muito próximas da frequência do planeta, que é a nossa frequência nativa. Aí a outra pergunta é, com relação às pedras e cristais orgonites, qual o significado de cada um? Bom, tem a história, a mística, sei lá como a gente pode chamar, de cada cristal. Então, existem correlações, o cristal da saúde, verde, do amor, rosa, amarelo, por aí vai. Bom, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando nós colocamos os cristais de quartzo piezoelétrico dentro dos orgonites, a Arlete procura fazer, porque ela sempre, quando ela monta os orgonites, ela sempre quando começa uma série de orgonites, ela tem um tema na cabeça. Então, o tema, vamos dizer, são cores. Então, você pode ver que a qualidade, as cores dos cristais que ela coloca dentro dos orgonites são bem harmônicas. Então, ela sempre tem um tema na cabeça, ela coloca. Não pelo significado de cada um deles. Porque se fosse assim, a gente ia fazer um orgonite por dia. Porque é muito complicado. Para nós, como eu falei antes, um único orgonite lá dentro seria o suficiente, desde que seja de quartzo piezoelétrico. O cristal, quando você comprime ele, né, e aqui a gente amarra ele faz uma leve compressão mecânica, ele passa a conduzir corrente elétrica, ele tem 2 polos, né? Então é por isso que os orgonites funcionam, porque toda a energia que entra, ela sai na transmutação dos cristais, levando frequência limpa, nova, saudável, harmônica, salubre, né? Essa é a função. Então, para nós, na verdade, o significado, existe a história de cada cristal, de cada cor, de cada combinação, né? O que muda de um cristal para o outro, na verdade, são os contaminantes minerais e os metálicos, ou a mistura deles todos, certo? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de um cristal,
Um cristal é construído na natureza, é uma coisa maravilhosa, átomo a átomo. Os cristais demoram milhões de anos para serem construídos, né, na natureza. E são maravilhosos por isso. Então, nesse processo de empilhamento de átomo, então, dependendo do ambiente, dependendo do tipo de estrutura que tem aquela parte, o tipo de mineral que tem naquela parte, o tipo de metal, então esses vão sendo carregados para dentro dos orgonites. Então, você pega um violeta, por exemplo, está cheio de titânio, cheio de cobalto, cheio de ferro, né? Alguns outros, assim, cromo, né? Então você vai tendo essas cores que são a soma dos metais e dos minerais. E é isso que dá a beleza do orgonite. Os orgonites, desculpe, dos cristais. Os cristais são maravilhosos, é tudo de bom, né? E não existe, de novo, não existe um orgonite perfeitamente balanceado sem cristal de quartzo piezoelétrico. Então você está fazendo orgonite, pode colocar cristal que não seja piezoelétrico lá dentro. Não tem problema, faça uma composição. Como eu digo para vocês, a Arlete tem um tema que ela faz na cabeça. Tem alguns cristais lá dentro que não são piezoelétricos. São poucos, é para compor o tema, para colocar uma cor diferente, para dar um destaque bacana, para deixar um pouco mais bonito. Mas sempre tem a quantidade de cristal de quartzo piezoelétrico que tem correspondência com aquela massa daquele orgonite. Senão não vai funcionar, é o que eu falei, né? O meu é um Fusca com motor de Galaxy. É por isso que funciona. Então, essa do significado de cada orgonite, de cada cristal, para os orgonites, na verdade, quando nós montamos um orgonite, nós não nos baseamos nisso, né? Então, por exemplo, nós temos grandes amigos, né, como o Anderson, lá de Três Coroas, que ele é especialista em cristais, ele vende cristais, tem uma loja maravilhosa que ele inaugurou há pouco tempo, abração. Para ele, o significado importa, porque ele está vendendo o cristal. Então, por exemplo, se você tem cristal em casa, deve ter também, que são maravilhosos, você tem que se atentar, que você tem que lavar esse cristal, você tem que colocar um pouquinho no sol, né? Se você não tem tempo para fazer isso, coloque orgonites no meio dos seus cristais, que o orgonite vai manter todos esses seus cristais limpos. Olha que legal. Você coloca orgonite, vai colocando orgonite nos seus cristais, ele vai mantendo esses cristais limpos. Você vai embelezar o seu ambiente, sem ter aquela preocupação toda de ter que estar toda hora lavando os orgonites, os seus cristais, para que você tenha sempre, usufrua das melhores qualidades dele, né? Então, essa seria o do significado. Então, para o orgonite, muitas vezes as pessoas nos fazem pedidos sob demanda de alguns orgonites. Então, eu sempre digo para vocês, independentemente do que eu vou colocar lá dentro, o orgonite sempre funciona da mesma maneira. Todo e qualquer orgonite faz sempre a mesma coisa. Ele manipula todas as frequências que a energia carrega. Todo o espectro de onda eletromagnética. É isso que faz o orgonite. Independente do formato, do tamanho, da cor, do cristal que esteja lá dentro. Ele sempre faz a mesma coisa. Nós fazemos orgonite sob demanda. Então as pessoas... eu gosto muito da ametista, eu gosto muito de turmalina, eu gosto muito... de cristais que têm correlação com algumas coisas que elas acreditam. Nós montamos orgonites para essas pessoas, não tem problema. Esse significado intrínseco para essa pessoa é como você mandar fazer uma mandala. A mandala tem um significado para a pessoa que mandou fazer. Esses orgonites que a gente faz sob demanda têm um significado todo específico para aquela pessoa. Então, ela mandou fazer aquele orgonite para ela. Tem os cristais que ela gosta lá dentro, tem aqueles cristais que ela acha ou seja, com os quais ela se identifica, que pode ajudar ela na saúde dela e tal. Beleza, entendeu? Aqui ajuda bastante. Então nós fazemos sob demanda, mas o funcionamento do orgonite não vai mudar. Não tem como. Porque o orgonite só trata frequência, ok? E aí, qual a diferença entre ter um cristal e um orgonite e um cristal dentro do orgonite? Eu acabei respondendo antes, né? Então, quando você tem um cristal, vamos pegar aqui esse cristal maravilhoso que eu ganhei, inclusive do Anderson. Ele me deu lá em Três Coroas, né? É uma ametista muito bonita, é natural mesmo, é um belo cristal que eu tenho aqui na minha mesa, né? Tenho vários cristais aqui na minha mesa.
Esse daqui, por exemplo, que vai sair ainda para uma pirâmide para mim, no dia que a gente tiver tempo de fazer a minha pirâmide, é esse cristal rosa que vai. Ele tem umas incrustações aqui absolutamente maravilhosas. Está aqui na minha mesa, junto com esse que eu ganhei do Anderson, né? O cristal fora, ele faz aquilo que eu falei para vocês, ele absorve, absorve, absorve. Só que você tem que limpar, né? Você tem que tirar aquilo tudo que ele absorve, todas aquelas frequências, né? E às vezes o pessoal diz, explodiu o cristal. Explode mesmo, porque é o que eu falei, a energia entra, ela tem que sair, não pode ficar presa lá dentro. A diferença quando você pega um cristal de quartzo piezoelétrico, colocou lá dentro, o orgonite está funcional, você coloca um cristal de quartzo que não seja piezoelétrico, no caso aqueles dois ali são, né? A ametista e o quartzo rosa são piezoelétricos. Então, nesse caso aqui, mesmo que não seja piezoelétrico, aquele cristal que tu colocaste ali, vai continuar funcionando igual, porque o todo do orgonite, a entrada da frequência, o que esse cristal que não é piezoelétrico vai absorver, os cristais piezoelétricos vão limpar. Então, o orgonite, ele funciona 24 horas por dia dessa maneira. A diferença, então, é essa. Se você tem cristal fora e dentro do orgonite, o mesmo cristal funciona de maneira diferente dentro do orgonite, porque é um sistema, vamos chamar um sistema fechado, que se autolimpa. O que está entrando está saindo. E quanto mais orgonite tu tiver na sua casa, no seu local de trabalho, no ambiente que você esteja, quanto mais orgonite você tem, quanto maiores são os campos vibracionais, a densidade de campo vai aumentando tanto que essa energia que está chegando, trazendo frequências, essas frequências acabam sendo tratadas mesmo até antes de chegar no próprio orgonite. Dependendo da quantidade de pessoas que tem uma determinada hora do dia num ambiente, os orgonites estão tratando só praticamente a frequência deles, porque praticamente quase nada entra de fora. Aí quando nós chegamos carregando, porque nós emitimos frequência, né, calor, né, infravermelho, 24 horas por dia. É uma frequência rápida, então o orgonite, quando a gente entra no ambiente, ele já toma aquela nossa frequência e já começa a modificar e mandar de volta para a gente uma frequência saudável, porque a gente nunca sabe o que a gente trouxe da rua. Você tem um orgonite dentro de casa, chegou da rua, põe a mão em cima, já descarrega na hora, né? É um dos outros benefícios do orgonite, são muitos, né? Então, com relação à diferença, espero que vocês tenham entendido, o cristal é tudo de bom, mas quando você coloca ele dentro do orgonite, a funcionalidade muda, né? Fica mais rápido, você não precisa limpar, ao contrário, ele limpa tudo que você tiver em volta de cristais. Então, para hoje, para o Dr. Orgonite número 13, foram essas as perguntas que nós selecionamos, né? Foram os 2 blocos aqui que faltam poucas perguntas daquele condensado que a Rafa fez no começo do ano. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido a gente aqui até agora, e você que está aí com a gente até agora, sem dó, mete o like, ele mete o dedão ali, dá um like pra gente, compartilha. Inclusive, vocês comentem os nossos vídeos, ou seja, o alcance dele aumenta. Nem que você só colocar ali, ó, oi, tudo bem? Aqui, Luiz, eu estou aqui, eu moro em Marau, eu moro em Arapongas, eu moro em Porto Alegre, sei lá, entendeu? Eu moro em Sydney, na Austrália, qualquer lugar, mas comente alguma coisa ali, porque o alcance vai melhorando. Compartilha com os amigos, isso é importante também. Eu vou deixar no descritivo aqui o link para o vídeo que nós fizemos sobre quais os malefícios que os orgonites não funcionais podem causar para as pessoas, ok? Então, de novo, agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado por nos dar essa força, né? Espero que vocês compartilhem com seus amigos que essa onda do bem, essa frequência do bem, né? Em levar essa proposta para ajudar na saúde das pessoas, curar os ambientes, que é mais importante, com esses magníficos dispositivos, cheguem cada vez mais longe, né? A todos vocês, muito obrigado. Namastê.